Bom, vou compartilhar aqui a tela, deixa eu passar alguns recados aqui, tá? Primeiro recadinho, pessoal, é referente ao material de vocês, tá? Só estou reforçando, acho que alguns professores já falaram para vocês. Vocês que já receberam o material, foram lá buscar no colégio do segundo bimestre, ok. Quem ainda não recebeu, entre em contato com o colégio, pede para o pai e para a mãe entrar em contato com o colégio para ver como vocês podem retirar, porque a partir de semana que vem a gente vai começar a usar o material novo, tá? A aula 4 que eu postei na terça-feira, aula 4, deixa eu entrar aqui para vocês verem, ó, aula 4, eu postei terça-feira. Essa aula, a gente só vai trabalhar ela semana que vem, tanto que aqui é a data, ó, data de entrega 22 de abril. A aula 4 já é conteúdo do caderno 4. Então, quem já está com a apostila já está conseguindo fazer. Tem 4 alunos aqui que já fez, já entregou aqui, tá? Quem está sem apostila, tenta entrar em contato com o colégio o mais rápido possível, tá? Para ir lá buscar o material, para vocês e já fazer uns exercícios. Que vocês aí do sexto ano, a gente já entrou para a semana que vem o segundo bimestre, tá? O livro 4. A aula de hoje não é a aula 4, a aula 4 é para a semana que vem. A aula de hoje é a aula 3, que ainda é a apostila 3, né? Que a gente estava finalizando ali, né? A transformação da paisagem. Mas antes de eu entrar aqui agora, um outro recadinho. Então, só para fechar, quem está sem o material, pede para o pai e para a mãe ligar aí na escola para ver como vai fazer para pegar as apostilas aí de vocês, o mais rápido possível, tá? Principalmente a de vocês, que a gente já vai usar semana que vem. Outro recadinho. Semana passada eu já tinha falado para vocês da minha tabelinha. Essa aqui é uma tabelinha minha, do professor Ricardo, de Geografia, que eu tenho um controle aqui, quem está participando das aulas ao vivo, quem não está e quem está entregando as atividades. Então, hoje é a aula 3, na nossa terceira aula ao vivo, dia 16/4, e somente esses alunos aqui que estão com ok me entregaram as atividades hoje, tá? Pessoal, esses alunos já vai ter um ponto aí positivo. Vocês que não entregaram, vocês precisam me avisar o porquê não entregou. Se não está conseguindo enviar as atividades pelo Google Sala de Aula, vocês precisam me avisar para entregar por um outro lugar. Ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, mas eu preciso saber. A ideia é que vocês enviem todas as atividades por aqui, ó. Todos eu tenho que receber por aqui. Porque aqui eu consigo saber quem foi que enviou, quem não enviou, tá? Professor, eu não consigo enviar, infelizmente, pelo Google Sala de Aula. Posso enviar, então, por outro lugar? Pode, mas tem que falar comigo para eu saber. Porque, ó, aula 1, olha o tanto aqui quem não entregou. Somente quem está com ok que entregou as atividades da aula 1. E eu já corrigi e já está a correção lá na aula 1. Aula 2. Alguns alunos também ainda não entregaram as atividades da aula 2. Por que não entregou? Vai ficar com nota baixa. Aula 3, aula de hoje. Eu não vou dar o mesmo ponto para quem entregou, para quem não entregou a aula de hoje. Por quê? Quem fez e já entregou, eu vou dar um ponto que vale, porque a data era até hoje, antes de começar as aulas. Quem vai entregar depois, que vai ter que entregar, não vai ser os mesmos pontos, pessoal. Aí não posso fazer nada, vocês precisam enviar as atividades. Porque, ó, a correção eu já postei aqui. A correção já está aqui, ó, na aula 3, ó. A correção já está aqui. Acabei de postar. Assim que a gente entrou, eu já postei a correção que eu vou fazer com vocês das páginas. Então, é injusto eu dar o mesmo ponto para aqueles que ainda não enviou as apostilas, tá? As páginas, né? Alguns enviaram, outros não. Preciso saber o porquê e que precisam me enviar. Espera só um minutinho, tem algumas pessoas aqui perguntando. Todo mundo está me escutando? Tá? Felipe, tenta entrar aí no seu, mexer aí no seu acesso do microfone, da onde sai o som do seu computador, ou coloca um fone, tá? Vê aí para ver, mexe aí para você conseguir me escutar. Espera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu responder com o Felipe que ele não está me ouvindo. Agora foi, eu acho. Agora foi? Acho que foi que sumiu a barra. Eu tô falando aqui com ele. Peraí, dá uma... Felipe, tá me ouvindo? Da de 2, né? Peraí, gente, eu vou fechar aqui só para ver se eu consigo ver o Felipe. Felipe, tá me ouvindo? Liga seu microfone. Tá me ouvindo, né? Tá. Agora eu tô te vendo. Não precisa ligar, não.
Acho que era só o Felipe, né? Todo mundo está me ouvindo, né? Faz só um joinha aí, tá? Duda, você fez uma pergunta lá, que você não consegue me enviar pelo Google Sala de Aula porque você não está conseguindo acessar algumas coisas. Ok. Gente, nesse caso, vocês tentam enviar para mim pelo WhatsApp. A Duda acabou me enviando as páginas semana passada pelo WhatsApp. Acabei aceitando, coloquei aqui para ela. Deixa eu ver só confirmar se está tudo ok. Tá. A de hoje, Duda, você não fez, você não me mandou, tá? Em último caso, vocês me enviam atividade ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Não tem problema, porque eu confiro lá e já coloco aqui um ok que fez. Mas a ideia é que todos enviem as atividades por aqui, porque aqui eu consigo concentrar todas as atividades de todo mundo. Mas se estiver só usando o celular, está sem computador em casa, tá com difícil acesso para enviar as atividades, aí sim envia pelo WhatsApp do professor ou por e-mail. Tem um e-mail aí do professor que eu coloquei também aí para vocês, tá? Pode enviar, só não pode ficar sem enviar as atividades, tá bom? Quem me chamou? Professor, às vezes eu não consigo. Professor, atividade 2, né? Peraí, deixa a Duda falar primeiro. Pode falar, Duda, Às rapidinho. Às vezes eu não consigo ver as atividades que vocês mandam. Mas você não está conseguindo ter acesso no Google Sala de Aula, no Sponte, porque as mesmas atividades estão lá no Sponte também. Algumas atividades não. Mas como você consegue ver umas e outras não? Você não consegue abrir os arquivos? Não. Mas como, gente? Mas outras aulas você consegue. Sim. Então você está com alguma dificuldade aí no seu aplicativo. Porque, ó, tantas atividades que está aqui no Google Sala de Aula, o professor também coloca lá no Sponte. Aí quem não consegue acessar o Google Sala de Aula, acessa o Sponte, tá? Mas, assim, você fez a atividade de hoje, você não conseguiu fazer porque você não conseguiu acessar esse arquivo aqui, né? Para saber o que era para fazer, né? Mas você vai avisar justo agora, porque você não me avisou antes. Toda terça-feira, as aulas de geografia são colocadas Professor, eu para já tava vocês aí. só que tava travando. Hoje, esse tava tentando entrar, mas o arquivo tava travando. Aí agora fui Tá bom, desliga esse microfone já tô agora. começando a aula para me enviar. Desliga esse microfone agora que eu vou responder vocês. Ó, só para finalizar esse assunto. Pessoal, o professor sempre manda conteúdo para vocês mais de uma semana antes. Então, vocês têm mais de uma semana para fazer as atividades. Vocês deixarem para acessar no último dia para fazer as atividades para me enviar, sempre vai ocorrer algum problema. Pode acontecer que ocorra, aí vocês não vão conseguir me enviar. A ideia é que vocês recebam a atividade e vai fazendo ela aos poucos no decorrer aí dos dias, da semana, né? Ou um dia só. Separa um dia só para geografia e faça atividade de geografia. Vocês deixarem para fazer as atividades no último dia, realmente aí pode acontecer alguma coisa, a internet caiu, o sistema não abrir e vocês não vão entregar, aí vai ser difícil, né? Então tentem fazer assim que o professor enviar. Por exemplo, a tarefa 4 eu enviei terça-feira agora, mas vocês vão me entregar somente semana que vem. Mas vai deixar para fazer no último dia? Não. Começa já a fazer hoje, amanhã, no fim de semana. Vocês têm segunda para fazer também, para enviar até quarta-feira que vem. Vocês precisam se organizar aí, sexto ano, tá? Essa é a organização de vocês. Bom, hoje a aula, eu vou passar a correção aqui para vocês. A correção já está aqui dentro da aula 3, vocês precisam aí acessar ela depois para confirmar algumas questões, tá? Só um minutinho, pessoal, tem alguém aqui me chamando. Tá. Bom, a correção de hoje é referente a esse módulo aqui. Montei uns slides para vocês semana passada, como está aqui, a transformação da paisagem, enviei para vocês, tá? Que é um outro tema referente ao conteúdo da paisagem, tá? Tem um textozinho aí falando sobre essa questão, como o homem constrói ou modifica esses elementos aí da paisagem, tá? Coloquei aqui no finalzinho para vocês que o espaço geográfico abriga o homem e todos os elementos naturais, tais como relevo, clima, vegetação e tudo que nele está inserido. O homem pode modificar isso, de uma certa forma, dentro da paisagem. Por isso, o tema, a transformação da paisagem, tá? Temos aqui também, tá? Algumas perguntas que eu coloquei para vocês pensarem um pouco na hora de estudar. Coloquei aqui, já perceberam alterações em algum lugar ou no lugar onde vocês moram? Por exemplo, vocês, há um ano atrás, tinham uma árvore na frente da casa de vocês. Pode ser que hoje, atualmente, esse ano, não tenha mais essa árvore. Alguém derrubou, tirou, a prefeitura, enfim. Isso é uma mudança, uma transformação na paisagem, tá? Outra pergunta, já visualizaram alguma ou algumas imagens antigas de algum lugar para saber a diferença? E a outra pergunta que eu fiz para vocês meditarem aí, né, nos estudos já imaginaram como a paisagem dos lugares muda com o tempo?
Aí eu coloquei aqui para vocês, que é um tema aí da apostila, tá até na apostila essas imagens, né? Coloquei aí, observe as imagens da Praça da Sé, né? Que é a Catedral da Sé aqui no centro de São Paulo, tá? Em épocas diferentes. Olha como era a catedral em 1940. Ela estava em processo ainda de construção, tá? Tanto que a imagem é preto e branco. 1960, a imagem já está bem mais diferente, né? Não somente a igreja, mas os prédios em volta, como eles estão agora, ó. Olha como está a praça aqui, ó. 2000, 20 anos atrás. Olha como está a catedral. Uma imagem até colorida, né? Não é mais preto e branco, né? Então, olha como é a imagem. Olha a transformação de uma imagem de anos atrás para uma imagem atual, tá? Coloquei aqui também, você consegue identificar qual a foto mais antiga, né? E a foto mais nova? Tente identificar. Se vocês olharem aqui essa foto, a mais antiga seria essa, a mais nova seria essa, né? De quando as fotos são? Bom, de décadas atrás. Uma é de 1940, a outra é de 1960, a outra é de 2000. Estamos em 2020. Então, essa imagem aqui para o ano atual já tem 20 anos de diferença, né? A catedral deve estar um pouco, né? Deve estar reformada, recebendo algumas manutenções, deve estar recebendo algumas pinturas, né? Outra pergunta, você consegue contar quantos anos se passaram entre a primeira e a segunda imagem? Entre a primeira e a segunda imagem, se passaram também 20 anos, né? E entre a primeira e a última imagem? 40 anos, né? Olha a diferença. Dessa para essa, 40 anos. Dessa para essa, 20. Né? São 60, professor. Não é 60? 60 não, anos. perdão. Dessa para essa, 60 anos. Dessa para essa... Não, pera um pouquinho. Dessa Isso. para essa são 60. Da primeira para a última são 60. Isso mesmo, certinho. Obrigado pela correção. E entre a segunda e a terceira foto já falamos, né? O que mudou na paisagem dessa imagem? Gente, muita coisa mudou, né? Se vocês olharem aqui eu não tenho nem árvores na primeira imagem. Na segunda eu já consigo ver até umas arvorezinhas aqui, um verde, né? Inseridas nela, tá? Essa aqui é uma imagem, tá? Da apostila de vocês. Eu tirei da apostila para colocar aqui só para servir como exemplo. Mas eu trouxe outros exemplos também, para vocês terem uma ideia de como a paisagem se transforma. Para quem já ouviu falar, não sei quem foi, né, mas é um sonho, acho que de muitas pessoas, ir para Dubai. Dubai é uma cidade, né, construída no meio do deserto, lá no Emirados Árabes Unidos, né, lá no Oriente Médio, na Ásia. Olha como era em 2005, olha como é atualmente. Olha a diferença dessa imagem para essa. Aqui, Dubai estava em processo de construção, estava se construindo ainda. Olha como a paisagem do deserto mudou agora. Olha como são esses prédios, né? Todos modernos. Aqui é uma cidade de Vilnius, né? Lá na Lituânia. Lituânia é um país da Europa, do leste europeu, fica grudada ali com a Rússia, tá? Essa aqui é uma imagem de 1900, do ano de 1900. Olha como é essa imagem atualmente. Aqui é um rio. Aqui eu tenho uma ponte atualmente. Aqui nessa época não tinha uma ponte. Aqui eu já tenho uma ponte, né? Essa construção aqui já não existe mais, essa daqui, ó. Não está mais aqui, mas essa aqui existe, ó. Ela está aqui escondidinha, ó. Né? Prédios aqui ao fundo foram construídos aqui, ó, que não tem, aqui já tem, tá? Capital da Coreia do Sul, Seul, né? Uma imagem de 1900. Olha a diferença da capital da Coreia do Sul. 1900, o ano de 1900 para atualmente, né? O ano atual. Olha como a cidade desenvolveu, cresceu. Aqui é uma cidade de luz, né, praticamente. Olha o tanto de prédios e energia que temos aqui. Olha a diferença. Aqui é a República de Singapura. Singapura é uma das principais cidades, né, mais importantes aí da Ásia. Olha esse prédio aqui atualmente. É um prédio que ele tem um barco em cima. Não é um barco de verdade, é um prédio com formato de um barco. Um navio, na verdade, né, gente? Olha o tamanho desse navio, que ele está bem pequenininho. Olhando a imagem, mas é imenso. Olha o tamanho desse navio em cima desses 3 prédios, né? A construção como foi feita. Aqui já não tinha nada, no ano de 2000. Temos aqui um período de 20 anos. Em 20 anos, olha como a paisagem foi transformada. Para cá e olha para cá. Aqui eu tenho Tóquio, a capital do Japão, uma das maiores cidades do mundo em população, né? E uma das maiores cidades econômicas também, né? Olha como era Tóquio em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Olha como é Tóquio hoje. Parece São Paulo, né? Tóquio é igualzinho a São Paulo, né? Muito grande. Grandes metrópoles, né? Grandes cidades.
Fortaleza lá do Nordeste, né? Uma cidade do Nordeste, estado nordestino, capital do Ceará. Olha como era uma imagem em 75 e olha como é hoje. A mesma praia. São Paulo. Gente, essa imagem aqui de São Paulo é da Avenida Paulista. Olha como era a Avenida Paulista antigamente e como é a Avenida Paulista hoje. Olha a diferença. Olha a diferença. Tóquio de novo. Tá? E aqui eu coloquei um texto, né? Porque as paisagens das cidades se alteram, né? Elas se alteram por vários motivos, né? Pela interferência do homem, principalmente, ou por questões naturais, que a gente já tinha falado na aula passada, né? Falei um pouquinho sobre a questão do centro, o subúrbio e a periferia. Isso aqui está o conteúdo da apostila, tá? Quando eu falo centro, né, eu estou falando de região próximas aos centros comerciais, indústrias e serviços. Normalmente é na região central de cada cidade que está as empresas, as indústrias, né, os escritórios, o local de um fluxo maior de trabalho, tá? Quando eu falo subúrbio, tá? Ou subcentro, tá? São regiões mais afastadas do centro, porém possuem uma infraestrutura um pouco melhor do que a periferia. A periferia já é mais distante do centro, né? Onde está concentrado as comunidades ou as favelas, né? Que dentro da geografia a gente coloca, né? Comunidades, né? Um pouco mais carentes do que os subcentros aqui. Se vocês observarem aqui nos subcentros, eu tenho uma área um pouco mais, com uma infraestrutura melhor, tá? Tem mais árvores, tem mais verde, né? E aqui, ó, a diferença, aqui já são mais em morros, né? No caso, as comunidades são construídas em morros, a periferia. Então, tem essa diferença. A ideia é o seguinte, quanto mais próximo do centro a pessoa estiver, a qualidade de vida dela vai ser um pouco melhor. Quanto mais distante do centro ela estiver, as dificuldades vão aumentar um pouco mais, né? E eu passei um vídeo para vocês referente a isso, né? Esse vídeo aqui, ele tem aproximadamente aí quantos minutos? Deixa eu ver. Tá? 4 minutos, né? Um vídeo que fala sobre a transformação das cidades. Mas espero que todos tenham assistido, né? É uma historinha, na verdade, né? Tem um menininho aí narrando a história. Ele está aí com seu avô e ele conta aí a transformação da cidade onde ele está, tá? É uma atividade só para complementar aí os estudos de vocês. Ok? Dúvidas por enquanto? Felipe, eu não entendi. Liga o seu áudio e fala comigo para eu poder entender melhor a sua pergunta que você colocou lá no chat. Professor, eu quis dizer se é no centro, no subúrbio. A nossa escola está um pouco distante do centro, então ela já está no subcentro. Ela já ultrapassou aí, ela já está mais na parte da periferia, tá? Ela está nessa transição. A escola estaria aqui, ó. A nossa escola. Deixa eu abrir aqui, ó. Ela estaria nessa transição aqui, ó. Ela não está nem no subúrbio, né? E nem na periferia. Ela está nessa transição aqui. Porque na região leste da nossa cidade ainda tem o extremo leste. O extremo leste seria mais aqui. Tá? Nós estamos aqui, ó. Tudo bem? A Catedral da Sé está aqui, ó. Aquela imagem lá da Sé está aqui, ó. Região central. Em volta aqui são os escritórios, a parte comercial, onde está todo o nosso dinheiro, né? Da nossa cidade. Aqui está é dividido por classes, né? Classe social, classe A, classe B, classe C, classe D, e aí vai, tá? Bom, com base nisso, eu tenho aqui as questões. Essa correção que eu vou fazer agora de algumas alternativas, pessoal, de algumas questões, tá? Eu já coloquei aqui, ó. Se vocês entrarem daqui a pouco na aula 3, a aula 3 já está aqui a correção de vocês. Eu já mandei essa correção aqui para vocês olharem, tá? Mas eu vou tirar dúvidas de algumas correções aqui, explicar mais um pouco o conteúdo, tá? Só para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui na página 268, tá? Algumas questões que eram para vocês fazerem. Essa questão de número 1, vocês não fizeram, só quem acessou o documentário, mas o documentário eu não tinha passado ainda, eu vou passar hoje. Eu ia explicar melhor essa atividade na nossa aula que é hoje. A atividade 1 diz o seguinte: siga as orientações do professor para produzir um texto sobre o documentário Entre Rios, dirigido por Caio Silva Ferraz. Esse documentário... Opa, deixa eu voltar aqui.
Esse documentário aqui, eu vou enviar para vocês, porque esse documentário está aqui, ó. Tá? No YouTube. Eu vou mandar o link para vocês, tá? Não precisa entrar no YouTube, não. Só quem quiser. Mas é melhor entrar pelo Google Sala de Aula, fica melhor, ó. Entre Rios, documentário. Esse documentário é esse primeiro aqui que vai vir, ó. É esse daqui, tá? Vocês vão clicar, ó, tem 25 minutos. Vocês vão clicar e assistir o documentário. Espera que tem uma propaganda aqui. Quando vocês clicarem aqui no documentário, ele vai abrir e vocês aí vão assistir ele, tá? Entre Rios. Vocês vão entender na hora que assistir o documentário, tá? Vai estar falando aí da nossa cidade de São Paulo, os rios da cidade de São Paulo. Depois de ter assistido o documentário, tá? Depois de ter assistido o documentário, aí vocês vão vir para a apostila, tá? E fazer essa tarefa 1. Para isso, vocês vão ter que responder algumas questões. Como era a paisagem de São Paulo antes do projeto de canalização dos rios? Professor, eu não sei. Claro, você não assistiu o vídeo ainda, você vai ter que assistir o documentário Entre Rios para poder responder essa pergunta. Aí vocês podem numerar essa pergunta na apostila. Pode colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só para vocês não se perderem. Depois de responder essa questão, vai ter uma outra. O que motivou a decisão de canalizar e cobrir os rios de São Paulo? O que levou o governo de São Paulo a canalizar os rios e cobrir os rios e construir a cidade em cima dos rios? Se vocês não sabem, a cidade de São Paulo foi construída em cima de vários rios. Tem vários rios que passam por debaixo da cidade de São Paulo, mas esses rios são todos canalizados, tá? Aí tem outras perguntas. Para isso, vocês precisam assistir o documentário. Vai valer como nota de trabalho, tá? Então, semana que vem, vocês enviam para mim, tá? Essa tarefa 1, esse exercício número 1, ele é pessoal. Precisa assistir o documentário e responder as questões. Então, vocês têm uma semana aí para fazer tranquilamente essa atividade. Aí vocês mandam para mim na semana que vem. Quem já fez, ok. Quem ainda não fez, estava esperando eu explicar, façam essa semana. Ok? Professor, professor? Pode fazer na apostila mesmo. Na apostila tem um espaço lá para responder, né? Se não caber na apostila, passa para o caderno. professor, Natan, ok, você já fez. Oi, Augusto. eu fiz. Eu fiz para você, mas eu não assisti o documentário. Mas como você conseguiu responder? Eu pesquisei, fui Pesquisou? pesquisando. Ah, é uma pesquisa. Não, tá válido. É, Mas assiste o documentário tá. só para ver se bate Tá, eu vou direitinho fazer com a de- só pesquisa. Só assiste, não, se você já fez, ok. vou Só fazer assiste o isso. documentário para ver se bate. Tá? É Sim, que essa aqui, Tá. toda tarefa que tiver escrito orientação do professor, vocês não precisam fazer. Espera a gente ter a nossa aula ao vivo para eu poder explicar. Eu preferi explicar pessoalmente Tá. assim na aula do que escrever, talvez vocês não iam entender. Por isso que eu deixei assim aberto, tá? Agora, a atividade 2, tá? Era para vocês compararem aí, tá? Duas imagens e escrever, tá? Tem duas imagens aí da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, no sul do Brasil, tá? Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e possui cerca de 421 mil habitantes. Observe as paisagens a seguir e descreva o que mudou em Florianópolis. Você sabe por que essa cidade mudou tanto em pouco mais de 100 anos? Tá? Então, tem aqui a primeira e a segunda imagem. Aí eu particularmente separei aqui na primeira imagem e coloquei uma resposta e na segunda imagem uma outra resposta. Não sei como vocês fizeram, se responderam de uma vez só. Mas eu preferi dividir aqui para vocês entenderem melhor aí a questão. Eu coloquei aqui que na primeira imagem a cidade aparece como uma pequena vila com destaque para suas belezas naturais, como o mar e a vegetação. É o que a gente vê aqui, ó, o mar, vegetação, e é uma pequena vila, né? Poucas pessoas, uma pequena vila, um bairrozinho bem pequeno. Já na segunda imagem, o espaço está quase completamente ocupado por edifícios. Olha, só tem prédios aqui onde tem terra, né? Tirando o mar, a parte da água, o resto é tudo prédios, né? Constituindo uma cidade altamente urbanizada, né? Altamente urbanizados, constituindo uma cidade altamente urbanizada. Desculpa, constituindo uma cidade altamente urbanizados, constituindo uma cidade altamente... Eu repeti aqui, tá, gente? Espera, deixa eu arrumar aqui para vocês. Eu repeti a frase. Constituindo uma cidade altamente urbanizada, tá? Essa seria a resposta. Alguém colocou algo diferente e queira falar? Augusto, que eu estou vendo aí. Alguém quer falar? Felipe? André?
Não? Então vou passar, pessoal. Quem colocou algo diferente, que não faz nenhum sentido pelo que eu coloquei aqui, você apaga e coloca o correto aqui. Quem colocou algo que dá o mesmo sentido dessa questão, mas com outras palavras, pode deixar, tá? Porque às vezes vocês escrevam com outras palavras, mas que faz o mesmo sentido, aí não precisa apagar, tá bom? Questão 3. A questão 3 entra naquela questão lá, né? Do centro, do subúrbio e da periferia. Era para vocês observarem a imagem abaixo e classificar os termos apresentados. Isso estava lá na apostila, né? Se vocês observarem na apostila, na página que eu coloquei lá no slide, as respostas estavam ali, mas vocês poderiam ter resumido. O que significa o centro nessa questão aí? O centro é um local próximo, né, aos centros comerciais, industriais e de serviços de uma cidade, onde tem bastante serviço, né? Onde tem banco, onde tem shoppings, onde tem bastante coisas que a gente consegue ir para poder ter um fácil acesso. Subúrbio, região que, embora mais afastada do centro da cidade, também apresenta infraestrutura e certa autonomia urbana, onde também eu posso ter comércio e serviços. Nessas regiões tem mercados, né? Pequenos shoppings, enfim. Já na região da periferia, região de ocupação irregular, em que falta infraestrutura urbana, né? Não é igual ao subúrbio, muito menos ao centro. É uma região um pouco mais afastada do centro. Então, as condições de lá, normalmente, não sempre, são um pouco mais difíceis, tá? Essa seria a resposta correta aí da 3. Aí eu tenho a questão 4, né? A questão 4 faz uma seguinte pergunta, essa imagem. A paisagem retratada pode ser classificada como centro, periferia ou subúrbio? Justifique sua resposta. Quem colocou algo que não era periferia? Todo mundo colocou periferia, né? Se olhar a imagem aqui, a imagem da apostila, é periferia. Por que periferia? Pois está muito distante dos grandes centros comerciais e do subúrbio, né? E possui uma infraestrutura melhor, tá? Então, essa imagem aqui, a resposta seria periferia, porque está mais distante dos outros centros ou subcentros, tá bom? Dúvidas nessa daqui? Não? Nossa, hoje vocês estão tão participativos, né? Tão quietinhos, que bom. Mas se tiver dúvidas, pergunta aqui para mim, tá? Gente, só uma revisãozinha aqui do sobre conferir. Esse sobre conferir aqui é uma revisão aí desse tema que estamos estudando aí dos módulos 25, 26 e 27. Preencha as colunas do texto abaixo com as palavras a seguir. Então, tem aí urbana, organismo vivo, paisagens e mutação, né? Os geógrafos, né, costumam dizer que a cidade é um organismo vivo. Quem colocou outra coisa está errado. Por que um organismo vivo? Quem trabalha dentro da cidade, quem está dentro da cidade, né? A cidade, ela depende do homem. E o homem não deixa de ser algo vivo, né? Um organismo vivo para poder transformar essas paisagens diariamente, tá? Essa é uma forma de mostrar que a paisagem, no caso urbana, porque estamos falando de cidade, tá? Está em constante mutação. Mutação é a mesma coisa de transformação, está se transformando, tá? Por se tratar de um espaço em que a presença humana é intensa, o impacto do desenvolvimento social é quase imediato nas paisagens das cidades. Essa questão era simples, era só pegar essas palavras-chave aqui e colocar no quadrado que mais se encaixava, tá? Quem inverteu aí ou colocou uma outra coisa, apaga e coloca o correto, tá? Relaciona as colunas. Gente, era para relacionar as colunas, né? Segundo as frases aqui, o que era periferia, subúrbio ou centro. Então, a alternativa correta aqui, a ordem certa, é o B, o C e o A. B, C, A, tá? O B, que é de subúrbio, é aqui, a área mais afastada do centro da cidade, mas que possui uma infraestrutura melhor. O C, que é o centro, área próxima aos centros comerciais, indústria de serviço de uma cidade, né? E o A, que é a periferia, área geralmente de ocupação irregular em que falta ação do poder público para solucionar os problemas dessas regiões, por serem mais afastadas, tá? Quem não copiou ainda direitinho aí, eu vou passar para vocês. 3. Cite 3 características dos espaços urbanos. Bom, gente, tinha vários espaços aí nessa parte da apostila. A editora colocou bastante espaço, mas era para colocar somente 3 características. Eu coloquei 3 aí para vocês, tá?
sobre o espaço urbano. Coloquei presença de edifícios, prédios, muitas casas e uma grande rede de iluminação. Porque se está falando de grande cidade, tem que ter iluminação, né? A iluminação é essencial. Alguém colocou 3 coisas diferentes da minha? Fala aí rapidinho para eu ver se vocês fizeram, se está certo. Ô, professor, eu tinha colocado fontes de materiais, alguma coisa assim, que eu já apaguei agora. Mas por quê? Mas fonte de materiais em que sentido? De ferro. Tá, Pra- entendi. É que dá o mesmo sentido de grandes construções. Seria isso? Isso. Tá, estava certo, você poderia ter colocado isso. Ou coloque igual o meu, presença de Professor. edifícios, prédios, né? Oi. Professor, a única coisa que eu mudei foi a rede de iluminação, que eu coloquei grande utilização de tecnologia moderna. Também tá certo. Professor, Pode ter deixado tecnologia moderna. É que eu coloquei 3 que eu acho essenciais, mas aqui você colocou... eu não alguns que eu apaguei. coloquei. Então deixa, pode deixar. Não precisa colocar as minhas. Ah. Se quiser colocar a minha rede de iluminação para complementar a sua tarefa, pode colocar. Aí fica 4 itens, né? Pelo menos você vai ter uma noção de mais exemplos. Mas, principalmente São Paulo, a nossa cidade tem bastante questões tecnológicas, sim. Alguém me chamou? sim, professor, eu Oi, Júlia. subúrbio, periferia e centro. Não, nesse caso, era para colocar 3 características dos espaços urbanos. Por exemplo, educação. A educação é boa? Tem uma grande educação dentro desse espaço urbano? Que o Natan colocou. O Natan colocou educação, habitações, e essas habitações podem ser em prédios ou casas. Ele resumiu aqui para mim, prédios e casas, né? E lazer. Esse lazer pode ser colocado praças, espaços urbanos. Você acha que São Paulo tem bastante parques ecológicos, parques para a gente poder ter o nosso momento de lazer? Sim. Temos o Parque do Ibirapuera, que é um dos maiores parques aqui de São Paulo. Aí na Zona Leste vocês têm o Parque do Carmo. É o Parque do Carmo, né, gente? Né? É. Isso. E outros parques. Tem o Parque da Água Branca, que fica na Zona Oeste. Enfim, tem vários parques, né? Esse como lazer. Isso seria a resposta sobre o espaço urbano. A sua, como você colocou periferia, centro, enfim, tá errado. Você deveria colocar algumas características dentro da periferia, do centro, tá? Por exemplo, a Catedral da Sé, uma construção religiosa que está dentro de um espaço urbano. Vocês poderiam ter colocado também. Tem várias coisas. Eu coloquei 3 aqui, vocês colocaram aí a de vocês 3. Alguns parecidas com a minha, outros não, mas eu já expliquei o contexto, tá bom? A 4. A 4 eu tenho aí. A é um fator de modificação das paisagens rurais por possibilitar a modernização da agricultura. No caso, a palavra correta seria tecnologia, né? Alguém colocou algo parecido com tecnologia? Sim. Eu coloquei tecnologia mesmo. Tecnologia, né? 5. 5. O tempo e a ação humana são os principais fatores de transformação da paisagem urbanas, né? Das paisagens gerais, né? Das grandes cidades. Então, o tempo é responsável, porque a gente não muda uma paisagem da noite para o dia de uma certa forma, né? Leva um tempo aí para isso, né? E a ação do homem é essencial. O que vocês acham? Que a ação do homem modifica mais rápido a paisagem ou a modificação natural? Modifica mais rápido. O homem, professor. O do homem, tá? O que vocês não podem esquecer... Porque da natureza leva muitos anos, Exatamente. muitos. Vocês só não esqueçam que não é somente o homem que modifica a paisagem. A natureza também pode modificar. Porém, o homem consegue modificar de uma forma mais acelerada do que a natureza, o natural. Foi o que o André falou. Tá bom? Certo. Pessoal, quem não pegou a correção que eu passei rápido, já está aqui, tá? A correção da aula de hoje. Só entrar aqui na aula 3 de novo, eu vou acessar. Vocês que não enviaram as atividades, por favor, me enviem, porque eu preciso avaliar vocês, ó. Se não conseguir enviar pelo Google Sala de Aula, me envia pelo WhatsApp. Mas eu preciso. Tem muitos de vocês aí que, tem alunos aí que não enviaram nenhuma atividade até agora. Se não enviar as atividades, eu não vou conseguir fechar uma nota do bimestre para vocês, tá? Ok, tem aluno, por exemplo, que já até me enviou as atividades da semana que vem, que é para a semana que vem, mas já fez, né? Aqui, por exemplo, o André e o Augusto já fizeram as tarefas da semana que vem, a Júlia também já fez, o John também já adiantou.
Mas, John, você precisa me enviar a aula 1 e a aula 2, tá? Ó, falta aqui para mim. E os demais também, tá bom? Então, eu vou ficar esperando até hoje, até a aula 3. Quem não enviou a aula 1, a aula 2 e a aula 3, me enviar até hoje à tarde para eu colocar aqui. Professor, não consigo enviar pelo Google Sala de Aula. Então, me envia pelo WhatsApp, por e-mail, me envia por algum lugar que vocês têm todos os acessos aí, tá? Tem no Sponte também essas aulas. Só acessar lá no Sponte, que vocês também têm acesso. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Hoje a aula foi bem tranquila, produtiva, tá? Nem todo mundo tá aí que eu tô vendo. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem para mim que eu respondo, viu? Vocês têm lá o grupo lá de vocês no WhatsApp, da escola, só mandar perguntas lá que eu vou tirando. Tá bom? Professor, Oi. Naquele grupo da escola do WhatsApp, é só os administradores que podem mandar mensagem. consegue mandar mensagem. Tá, não tem problema. Mas pega lá meu número, se for o caso, e manda para mim as questões. Ah, tá, Eu prefiro sim. que vocês mandam para mim no meu particular do que não enviar. Eu preciso que vocês me enviem de alguma forma para eu saber se vocês estão fazendo as atividades ou não. Igual a Paloma fez. A Paloma está me enviando pelo WhatsApp, mas porque ela não está conseguindo. Se você não está conseguindo entrar no Google Sala de Aula e enviar por lá, tudo bem, mas se está conseguindo, envia pelo Google Sala de Aula. Só se não conseguir mesmo. Tá bom? Gente, boa semana aí, bons estudos. E a gente vai se falando, tá? Tchau. Professor, eu só Oi. não consigo enviar quando não tá pendente. Quando não tá pendente, É. tá. Mas você não tá Mas na pendente, sua tá aula salvo. você sempre deixa pendente, então eu consigo. Ah, então tá bom. Menos mal. Então tá bom, galera. Tchau, boa semana, viu? Tchau. Tchau.